Bom, me acompanhe então aqui. Pegue em papel e caneta os 7 maiores erros que os fisioterapeutas cometem. Eu falei isso no começo da live, eu vou repetir. O primeiro, nós erramos ao vender quando não vencemos o nosso preconceito com a venda. Por isso que eu comecei falando o porquê que a gente precisa vender e o que é venda, porque precisa desconstruir algo e construir algo novo. É assim que é o primeiro passo para a gente vender bem. Então, o preconceito ele acontece quando quando a gente não conhece algo. Vamos para o segundo maior erro, quando a gente tem medo de falar o nosso preço ou o nosso valor. O terceiro, nós erramos quando queremos focar muito no que é importante para nós, é o que eu acabei de falar, e não o que é importante para os outros, para quem é a pessoa do outro lado, né, para onde vai acontecer essa troca. O quarto, nós erramos quando não escutamos o que as pessoas querem e o que elas precisam. Antes de falar e de tentar vender, sair pela nossa boca, precisa entrar pelos nossos ouvidos. Quinto, nós erramos quando falamos precocemente o valor. Sexto, nós erramos quando não fazemos a leitura do paciente, Amanda. Você que tanto fala isso comigo, eu preciso fazer a leitura do paciente. E um primeiro passo para fazer a leitura do paciente é distinguir quem que é aquele interessado quente e quem que é aquele interessado frio, o curioso. Como o marketing digital fala, audiência quente e audiência fria. Tudo bem? E sétimo, nós erramos quando não oferecemos garantias. Me acompanhem aqui, pessoal. Tudo bem aqui? Façam perguntas. Agora está o momento de esclarecer quais são os erros e dizer quais são as soluções. Nós erramos, pessoal, quando não vencemos o preconceito com a venda. A venda, primeiro de tudo, ela começa na nossa mente, na nossa confiança. É o que alguns autores chamam aí de mindset. Me responda agora a essas perguntas. Responda, na verdade, para você mesmo. Você compra o seu próprio serviço? De olhos fechados, você compra o que você vende? Você acredita, confia cegamente no que você oferece? Muito bem, se você titubear nessa resposta, a venda já começou errada. Tem que sair da sua boca com muita convicção. Tem que ter brilho nos olhos, assim. Tem que refletir o que você sente. Se você, assim, ai, será? Será? Talvez você precise melhorar os seus 50%, que é o que eu falo, que são as competências técnicas. Você precisa estar muito confiante no que você faz. As competências técnicas é na sua área de atuação, os métodos, os processos, tá? Mensurar os seus resultados, tudo isso tem que estar muito bem feito. Quando isso está muito bem feito, já é o pontapé, o segundo passo para você melhorar os 50% que você precisa para conquistar os seus pacientes. É melhorar essas estratégias de conquista dos pacientes. E eu vejo que para conquistar, primeiro a gente precisa vender. No curso Comunicação Resolutiva, vocês vão aprender isso no módulo oratória, que eu falo que o corpo não mente. Então, o corpo, a comunicação não verbal, ele demonstra o que está passando dentro da gente. Se você fala com pouca confiança, você não vai ter aquele ponto da venda que é o convencimento tão bem alinhado. Viu, Amanda? Então, a comunicação não verbal, ela é importante que vocês aprendam as técnicas que envolvem para vocês usarem isso no seu máximo potencial. Então, a dica que eu dou aqui para vocês, pessoal, mude o seu modelo mental. Tá? Busque falar com mais confiança. Busque responder a pequenas objeções que você pode ter. Por exemplo, eu pergunto para vocês, o que impede hoje vocês venderem as suas ideias, o seu negócio para mais pessoas? Temos aqui a internet ao alcance das nossas mãos. O que te impede de começar a vender? Você tem que responder isso. E ofertar o valor que você gostaria.
Então, esse é um pouco de mudar esse mindset. Então, pessoal, antes de conquistar os seus pacientes, você tem que conquistar você mesmo. Tem que conquistar os seus pensamentos. E também, no método Comunicação Resolutiva, eu deixei lá na plataforma uma aula só para crenças e para necessidades. Então, esse é o momento de vocês refletirem. A venda começa antes da primeira palavra. Ela começa no seu comportamento. Ok? Boa, Amandinha. Alguma dúvida? Então, não errem ao vender sem confiança. E, para isso, é importante que vocês vençam esse preconceito. Vender não é errado. Segundo, erramos quando temos medo de falar o nosso preço, o nosso valor. Existe, pessoal, uma corrente invisível chamada comparação. Essa corrente é algo que nos prende, mas a gente não percebe. Isso é do ser humano, nós comparamos tudo a todo momento. É uma corrente nesse rio. A gente não muda isso. A comparação, ela existe. E tanto é que ela é tão forte que os pacientes comparam nós com outros, comparam o nosso valor com o de outro, e está tudo bem. Não veja isso como errado. Nós, inclusive nós, nos comparamos com outros profissionais. E o grande problema que acontece com a comparação é que ela começa a gerar na nossa mente dúvidas, incertezas, e a dúvida e incerteza é um terreno para começar a ter o medo da perda. Está ligado com escassez, o medo da perda. Como assim, André, o medo da perda? Eu coloco aqui uma pergunta. Como você pode saber se você tem o medo de falar o seu preço, o seu valor? Isso acontece quando a gente tende a abaixar o nosso valor, às vezes mesmo sem as pessoas pedirem. É quase um instinto. Quando a gente começa a fazer uma venda, convencer ela de estar ali conosco, de fazer a consulta conosco, às vezes a gente pensa assim, nossa, será que ela vai marcar? Você olha para ela e fala assim, nossa, ela não tem condição de pagar. Nossa, eu estou precisando muito desse atendimento. E aí você começa, antes dela pedir, ou na primeira objeção que a paciente, que o interessado coloca, você vai e tenta oferecer um pacote, tenta oferecer um desconto, e se ela vir mais vezes, tem um valor X. E às vezes, pessoal, isso é só uma coisa da nossa mente, que foi gerada por causa de comparações ou pelo medo de perder esse paciente que está te procurando. Isso também precisa ser resolvido na nossa mente. Como vencer isso? Aí eu volto da mesma forma no conceito que vocês têm aqui na live, que é o que é vender? Está ligado com uma troca e está ligado com convencimento. Então, vocês vão, para vencer o medo de falar o seu valor, primeiro pensem sobre a troca, que é o serviço que você oferece. Vamos chamar isso de entregável. O que a gente faz, né, a nossa execução do nosso serviço, vamos chamar isso de entregável. Será que o seu entregável, de fato, entrega, resolve o que a pessoa procura? Pensem nisso. Se sim, ok, você vai passar para o segundo passo. Se não, é melhor você melhorar o seu modelo de trabalho, o seu entregável, porque senão vai ser muito difícil você convencer a pessoa e esse medo, essa dúvida, esse medo da perda, de perder esse paciente, ele vai acontecer precocemente. Então, esteja seguro do serviço que você oferece, ok? Se você disse sim, não, o meu modelo de serviço, o meu método de trabalho, ele entrega o que essa pessoa precisa. Só que, André, eu ainda tenho dificuldade de convencer. Por que eu ainda tenho medo? Então, no segundo passo, no convencimento, eu pergunto para você, será que você gerou interesse suficiente nessa pessoa para ela poder perceber o valor do seu serviço, da troca que precisa acontecer, que é você oferecer solução e ela oferecer a retribuição financeira? Então, nem todas as pessoas geram interesse suficiente para que a venda aconteça sem você ter que ficar baixando o seu valor.
E no método comunicação resolutiva, eu ensino isso dentro do gatilho escassez. Se vocês entenderem o gatilho escassez, ele também vai te ajudar a vender o seu serviço no valor que ele precisa. Alguém faz o seu serviço da maneira que você faz? Fica essa pergunta. E eu não estou falando de método, eu estou falando do jeito que você faz. E vai muito além da técnica. São poucas, se você conseguir enxergar isso de uma maneira ampliada, você vai perceber que o seu serviço, você é única. Você é único. Tá bom? Ficou claro, pessoal? Legal. Terceiro maior erro, focar a venda no que é importante para nós e não no que é importante para as pessoas que nos procuram. Como assim? Eu me incluo nessa, como fisioterapeuta, eu vejo que, para a gente, nós estamos muito focados nos nossos entregáveis. O que são os nossos entregáveis? São as intervenções que a gente oferece, as técnicas, os exercícios, os métodos. A gente está muito ligado nisso. Só que, por incrível que pareça, isso não é o mais importante para as pessoas, pessoal. O que passa na mente das pessoas? O que é mais importante para eles? Como eu falei anteriormente, primeira coisa é ter uma necessidade de volta contemplada, uma necessidade que ele perdeu, como deixar de dormir por causa de uma dor, deixar de brincar com o filho, deixar de praticar um esporte, não conseguir fazer as coisas que ele fazia antes. Isso é importante para eles. E a segunda coisa que é importante para eles é o resultado final. Não é assim que eles falam, que sai da boca deles? Será que eu vou voltar a dormir à noite? Será que eu vou ter uma vida sem dor? Vocês percebem que eles não falam, será que eles não chegam, não sai da boca deles necessariamente que a técnica que a gente oferece. O que sai da boca deles, o que vai fazer essa conversão, a conversão da venda, é o que sai da boca deles, e é o resultado final e a necessidade que eles estão perdendo. Então, foque nisso. A gente tem uma tendência de focar só no veículo, no entregável, só que o que eles querem é o destino final. E nós não cobramos, eu falo isso com as pessoas que me conhecem aqui, nós não cobramos pela técnica que a gente oferece. A gente cobra por levar a pessoa de um ponto A para um ponto B. E isso está ligado a gente não ficar falando, eu vendo osteopatia, eu vendo fisioterapia músculo-esquelética, eu vendo MDT, eu vendo... Não tem nada de errado com isso, mas isso é importante para a gente, não é o que eles querem comprar. Então, se você acredita piamente que é a terapia manual, que é o MDT, que é o entregável que faz a pessoa se decidir comprar o seu serviço, você, primeiro, vai estar sujeito a muitas comparações. As pessoas vão assim, bom, tem outro que faz MDT que é o mesmo valor. Então, você vai sofrer muito, você vai suar muito a camisa para poder vender. E aí você vai acabar, claro, abaixando o preço e vai ficar achando que vender errado, você vai se aborrecer. E eu vejo que agora está um pouco mais claro para vocês essas reflexões. E aí eu fui percebendo isso à medida que eu ia aprendendo, que o que acontecia? Quando alguém, às vezes, me ligava para entender como que funciona o meu serviço, e elas falavam assim, você é osteopata? Você trabalha com RPG? Você trabalha com convênio? E aí, antes de falar sobre o entregável, sobre o método em si, eu instigava a vontade da pessoa. Eu usava uma técnica de venda. Porque se eu falasse que não, eu não trabalho com osteopatia, eu não trabalho com RPG, antes de falar não, as portas já iriam se fechar, a venda não ia acontecer. Então, eu já sei que a troca, o que ela precisa é ter o problema dela resolvido. Ela falou osteopatia ou RPG porque alguém deve ter falado com ela. Mas, na verdade, o que ela quer é o problema resolvido. E, para isso, eu preciso entender qual que é a necessidade que ela está perdendo. E aí, o que eu falo com uma pessoa como essa? Eu falo,
Me conta um pouco melhor do que está acontecendo contigo, para eu entender como eu posso te ajudar. E aí ela vai começar a falar, pessoal, ela vai começar a falar do que está acontecendo com ela de errado, o ela vai sair da boca dela os interesses, e isso me ajuda no segundo passo da venda, que é a conversão. E aí, no final das contas, eu acabo vendendo o meu serviço para ela, que não era o que inicialmente ela tinha me perguntado, mas porque eu entendi o interesse dela e eu coloquei que essa troca de serviço leva ela justamente ao destino final. No método comunicação resolutiva, eu ensino um gatilho chamado compromisso e coerência, um gatilho mental, e que tem tudo a ver com isso. Coerência está ligado com você entender as crenças da pessoa, como que ela reage, o que ela faz, da maneira que faz as coisas. Isso é entender de comportamento humano, ok? E aí, pessoal, alguma dúvida? Então falamos o primeiro erro, que é não ter preconceito com venda, ter medo de falar o valor do seu serviço, os dois estão muito ligados, intimamente ligados. Quando você resolve um, você já tende a resolver o outro. O terceiro, a gente está focado na venda, o que é importante para a gente, ficar querendo vender método. Não, venda o destino final. Pensem nisso. Vocês podem, hoje, ir para a clínica fazendo diferente. E qual que é o quarto erro? A gente erra ao vender quando a gente não escuta o que os pacientes querem ou precisam. Já viu quando a gente entra numa loja, qual que é a primeira coisa quando um vendedor aproxima da gente? Ele nos faz perguntas. Ele não chega falando, eu vejo que você precisa disso, disso, disso. Ou a melhor escolha para você é esse sapato. Aí quando você para um pouquinho e fala assim, gente, mas eu só queria uma bermuda, entendeu? Então essa venda ela tem uma chance muito grande de não acontecer. Então escute primeiro o que as pessoas têm a te falar, tanto na venda comercial quanto na venda não comercial. Não é assim que a gente faz na anamnese? A anamnese é o momento de você escutar os interesses, as necessidades e as crenças da pessoa. Então não passem pela anamnese como se vocês estivessem dirigindo no automático. Porque logo depois vocês vão ter que vender algo não comercial, que é a solução ali, que é o parecer, seu parecer. Ficou mais claro? Então, escutar devidamente, ativamente, ele resolve uma coisa que é vender algo que as pessoas não querem e não precisam. Da mesma forma que ninguém vende uma carne para um vegetariano, ninguém vende um pudim para um diabético, porque a gente sabe que não é o que ele quer e que ele não precisa. No entanto, a gente tem feito vendendo coisas para os pacientes que talvez não sejam o que eles queriam. Então, aí, algumas pessoas, elas falam já o suficiente. Me conta um pouco melhor o que aconteceu contigo, tanto na venda quanto na anamnese. Só que algumas pessoas falam um pouco. Então, o que a gente pode fazer para resolver isso? Dar margem para a gente entender os interesses para poder convencer essa pessoa. A gente precisa perguntar. E perguntas, pessoal, com intenção. Perguntas, quando eu falo com intenção, ou intenção, por exemplo, de ativar o sistema límbico da pessoa, que é, vamos dizer, popularmente chamado de cérebro emocional. Se você fizer perguntas na hora da venda para entender os interesses e as necessidades, você está entrando na parte emocional. Eu vou dar um exemplo para vocês, o que eu faço. Quando eu vejo que a pessoa ainda não entrou muito nos interesses, ou seja, o que move ela, o que pode ser convincente com que ela compre o meu serviço, eu pergunto assim, como que essa sua dor ou essa sua limitação está afetando no seu dia a dia? O que você tem deixado de fazer? Assim eu consigo entender melhor como eu posso te ajudar. Entende? Se você tenta vender e falar o valor do seu serviço, antes de acessar a parte emocional da pessoa, entender esses interesses que movem ela, os motivos por que essa troca tem que acontecer, do meu serviço pelo dinheiro que você tem a investir,
tem uma chance de não dar certo. No método Comunicação Resolutiva, na plataforma, tem uma aula só sobre perguntas. Na verdade, são 2 aulas, Pergunte e Pergunte Mais, que são baseadas num livro chamado Ask More. É um livro que não tem tradução para o português. E eu aprendi muito, melhorou as perguntas que eu faço para os meus pacientes. Ok? Pessoal, levante a mão aqui. Quem vende sem entender os interesses da pessoa? Fala para mim aqui. Porque tem a ver com o 5º erro. E eu estou falando para vocês falarem aqui não com uma forma de julgamento, porque errar não é o problema. O problema é você errar e não saber por que errou, ou insistir no erro mesmo sabendo. Então, a partir de agora, vocês já sabem que não escutar o que a pessoa quer ou precisa é um erro na venda. E escutar é você captar os interesses dela. 5º erro, falar o valor precocemente. Antes, pessoal, dos termos da troca acontecer, é preciso você despertar um interesse. É você fazer ela acreditar e perceber que essa troca vai fazer ela chegar no destino final dela. É preciso entender as crenças da pessoa. E é preciso você transmitir por que essa troca precisa ser feita, com base nos interesses dela. Parece ser muito subjetivo, mas gostaria que vocês colocassem essas ideias no papel. O preço em si, o valor, ele é só o acordo final. Sabe quando você tem um contrato e você no final vai assinar? Se você coloca o valor antes de demonstrar por A mais B por que ela tem que fazer isso, por que isso que você está propondo é a melhor decisão para ela, tem uma chance muito grande da venda não ser consumada. Então, se você não está conseguindo vender da maneira que você gostaria, provavelmente você não está despertando total interesse nessa venda. Ou talvez a pessoa ainda não viu isso que você oferece como uma prioridade para ela. E a prioridade, ela acontece muitas vezes quando as necessidades que ela tem não estão sendo contempladas. Eu vou dar um exemplo. Se existe no curso eu falo isso também, existe uma pirâmide que chama pirâmide de hierarquias de Maslow. E é um psicólogo que ele conseguiu decodificar o que move as pessoas a tomarem decisões imediatas. E a primeira fatia dessa pirâmide, a base, são as necessidades básicas. Então, Diego, ou então, Amanda, vocês estão aqui me escutando. Se vocês não conseguem dormir à noite, que é uma necessidade fisiológica, que todo mundo precisa dormir à noite, se você é privado dessa necessidade, você vai querer agir de forma imediata. Vocês já perceberam isso? Quando os pacientes falam, nossa, eu não estou nem dormindo à noite, eles decidem agir imediatamente. Agora, no topo dessa pirâmide, existem necessidades psicológicas. Ou seja, uma delas é a necessidade de reconhecimento. Por exemplo, no trabalho. Se você não é reconhecido no seu trabalho, como você gostaria, isso não necessariamente faz você agir e sair do trabalho, porque não é uma coisa básica assim. Dá para viver sem. A vida vai ser menos colorida? Vai. Mas dá para viver sem. E eu consigo transferir esse conhecimento para os pacientes. É aquele paciente que tem uma dor, mas não é uma dor limitante. A vida é menos colorida para ele? Sim. Mas ele consegue viver com isso. Então, se ele ainda não tem essa prioridade como máxima, ele tende a também não marcar contigo. Então, não tem nada de errado. Agora, bons vendedores vão fazer essa necessidade, que não é uma necessidade básica, fazer se tornar uma coisa tão importante, uma prioridade para ele, que ele fala, gente, eu quero ter uma vida mais colorida, entende? Então, eu queria trazer isso para vocês, que se você não despertou total interesse na pessoa, ou algo que não é prioridade para ela, você não conseguiu despertar isso como uma realidade, como um interesse, ela não vai
ela não vai querer comprar tão fácil de você. E aí, o que eu coloco no método comunicação resolutiva, aprender sobre gatilhos mentais na sua totalidade, faz você vender melhor, contornar, entender os comportamentos humanos e fazer o que a gente precisa fazer. Primeiro, conectar para depois convencer. Ok? O Mário está entrando aí, seja bem-vindo, Mário. Então, aqui no Comunica 7 da Matina, a ideia é transmitir sacadas para você, estratégias que você pode usar na sua prática clínica a partir de hoje. Tá bom? Sexto maior erro é não fazer a leitura dos pacientes. Como assim fazer a leitura dos pacientes? É aquilo que um pouco do que eu acabei de falar, elas se conectam. Tem pessoas que são audiências quentes e tem pessoas que são audiências frias, ou interessados quentes, interessados frios. O que faz uma pessoa ser uma audiência quente? Ou seja, querer marcar com você, assim, de imediato. Primeiro, se ela não tem as necessidades dela contempladas, necessidades básicas, ela vai querer marcar com você, ela se torna uma audiência quente. Ou se ela tem várias indicações, ela vai querer com uma força maior marcar com você. Então, esse tipo de pessoa que já é muito interessada, você não precisa ficar convencendo muito ela. Às vezes, falar demais até atrapalha na venda. Então, saiba que essa pessoa é como se tivesse uma bola na marca do pênalti e só falta você converter em venda, sabe? Agora, o problema é você pegar uma pessoa que ainda não está convencida e achar que o jogo só se resolve finalizando esse pênalti, que são as audiências frias, os interessados, que são apenas curiosos. E qual que é um erro que eu vejo de muitos fisioterapeutas? É ficar escrevendo um script padrão para poder vender o seu serviço. E escrever um script padrão pode funcionar com alguns, mas saiba que você vai funcionar só com sua audiência quente. Os frios, que falam assim, não, obrigado, eu vou deixar para depois. Eles poderiam ser convertidos em venda. Eles poderiam se sentir satisfeitos de efetuar essa troca, ser convencidos de estar ali com você, se você soubesse dessas dicas. E esse script de venda, muito cuidado, pessoal, a questão da secretária. Eu não tenho secretária, mas eu consigo entender que se eu tivesse uma secretária, eu não passaria um script de venda para ela. Não coloque a responsabilidade das vendas não acontecerem nas costas da secretária. Uma dica para quem tem secretária é ensine mais a sua secretária sobre o que você faz para vender. Eu trabalhei numa clínica de ortopedistas e eu percebia que a secretária não sabia muito vender o serviço da fisioterapia. Na verdade, nem o serviço médico, porque 90% a 95% das pessoas eram atendidas nessa clínica pelos médicos por convênio. E aí eu comecei a ensinar essa secretária as coisas que eu falava. E a venda começou a acontecer. Então, comece a ensinar mais a sua secretária. E se você quiser uma dica de valor ainda maior, faça a sua secretária experimentar o seu serviço. Se você trabalha com Pilates, faça ela fazer Pilates. Ela vai entender e ela vai até convencer mais as pessoas, uma vez ela tendo sentido o que é o seu serviço, o que você promove, tá bom? E o segundo ponto para você melhorar essas vendas com relação à audiência quente e fria é que se a pessoa vem como um curioso frio, para você preparar esse terreno, que vai facilitar até na marcação pela secretária, é você preparar muito conteúdo. Você já ouviu falar? O marketing de conteúdo é o poder, é o que está mais em pauta na atualidade. É você gerar tanto conteúdo, é as pessoas te conhecerem nas redes sociais, mesmo antes de se consultar com você. E aí, essa pessoa já chega mais aquecida, ela já sabe mais ou menos os termos desse acordo, o que você oferece, e se é de fato o que ela precisa, e elas já vão estar mais convencidas, ou seja, ela vai chegar já com a bola na cara do gol, ou você ou a secretária convertem em venda. Tá bom? E uma dica que eu dou aqui também complementar,
se você, como eu, não tem secretária, ao invés de escrever os termos, o que você faz, ou a venda em si, comece a utilizar áudios no WhatsApp. Um áudio de 1 minutinho, ele costuma ser o melhor, sabe? Porque a pessoa escuta, é uma coisa mais rápida. Então, faça dessa forma. Pequenos áudios e tente gerar, que eu ensino no método, afeição e reciprocidade. Ninguém quer ser atendido de forma robótica, ou só receber um script de venda, ou simplesmente falar, não, não é esse serviço que eu ofereço, ou não trabalho com convênio, ou não trabalho com exceções. Você pode fazer muito melhor do que isso, tá bom? E no curso eu ensino oratória, tá? Que é você fazer seus vídeos. Eu ensino como você utilizar essa vitrine, as redes sociais, para poder captar mais pacientes. Ok? Kelly, seja muito bem-vinda. Emerson. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Nós estamos chegando aí no sétimo erro mais comum. O sétimo erro mais comum, nós erramos na venda quando nós não oferecemos garantia. E eu deixei esse propositalmente para o final. Até chegar aqui, o paciente ele já passou por uma jornada. Você já buscou entender os interesses dele, você já buscou colocar ali os termos dessa troca de serviço, com o que ele tem a oferecer, que é a retribuição financeira. Só que nem todos os pacientes, mesmo seguindo esse passo a passo, eles se tornam convencidos de que é a melhor escolha comprar o seu serviço, adquirir estar ali com você. E eu não culpo as pessoas por isso, porque pensa em nós. Quem já sofreu alguma vez no passado, quem já foi passado para trás, ou quem já pagou por um serviço e não recebeu o retorno, ele buscou fazer essa venda, mas ele não teve a retribuição devida. Então, essa pessoa ela sempre vai ficar meio com o pé atrás. E se a gente faz a leitura desse tipo de paciente, a gente consegue oferecer o que eu chamo de tiro de misericórdia, que está dentro do gatilho escassez, que são as garantias. Essa pessoa ela não vai ser convencida, caso você fale dos benefícios que é estar com você, que você oferece exatamente o que ele precisa. Ele vai falar assim, não, isso é muito arriscado. Na cabeça dele, ele pensa que é um investimento muito arriscado, ele não quer perder nada, ninguém quer perder nada. Então, uma pessoa como essa, eu costumo utilizar garantias. E aí, a garantia que eu coloco é, muito bem, eu entendo que o que eu ofereço para você é o que você precisa. E, da mesma forma, eu entendo que você já passou por situações desagradáveis, né? Ou seja, em outras palavras, eu falo para ele, eu entendo que você está com medo de perder algo, né? Que é seu tempo, ou, de novo, seu dinheiro. É preciso você entender qual que é o medo que ele tem de perder. E aí, você tem que fazer uma oferta que vale a pena ele... Uma oferta que seja, assim, boa demais para ser verdade, sabe? Algo inédito para ele. Ou algo que faça ele perceber que você está passando credibilidade. O que eu faço, então, nas garantias? Eu falo o seguinte. Bom, então, o que eu tenho aqui a te oferecer são soluções. O que o meu serviço entrega são soluções. É você levar você de um ponto A, de dor, de limitação, para um ponto B, que é o ponto onde ele quer chegar, que é voltar a viajar, voltar a andar de bicicleta. Nós podemos fazer uma primeira consulta. E se essa consulta não for suficiente, você vai ter um retorno comigo. Então, isso já passa uma credibilidade maior. Ele tem uma garantia a mais de que, se ele não ficar satisfeito, ele tem um retorno garantido. Vocês fazem isso? E se a pessoa topa, beleza, fechou. Se ela não topa, eu falo o seguinte, e se esse retorno não for o suficiente, a consulta é por minha conta. A consulta é por minha conta. E isso só pode acontecer, pessoal, se você confia muito no seu método de negócios. Então, faça ele sentir segurança de estar ali com você. Então, isso tem muito a ver com garantia. Você não vai usar isso
como primeira escolha. Porque se você convencer uma pessoa vender com mínimo esforço, melhor. Agora, uma pessoa que já quer o seu serviço, vamos supor, uma audiência quente, já quer o seu serviço, e você fica oferecendo garantias, primeiro, que a pessoa vai ficar assustada porque você está oferecendo coisa demais e, opa, deve ter uma coisa errada aí. É o que se passa na cabeça das pessoas, o que acontece com a gente. Então, você tem que fazer bem a leitura. Paciente quente, você arremata. Paciente frio, você tem que tentar entender os interesses dela. E aquele paciente muito resistente, que é o que a gente, em outros tempos, não, esse paciente é muito custoso, ele não é para mim. Não, demonstre uma garantia para ele e você não vai deixar esse erro acontecer mais. Tá bom? E aí, pessoal, muitas informações aí de valor. Obrigado, Kelly. Ensinamentos aí muito ricos. Eu quero saber se vocês têm aqui alguma dúvida, algum complemento. Vamos anotar, então, no papel, para vocês, a partir de hoje, na prática clínica de vocês, um 2021 melhor, não deixar esses erros acontecerem ao vender. Não errem na venda, tendo um preconceito com venda. Não errem na venda tendo medo de falar o seu preço, o seu valor. Não erre na venda focando apenas no que é importante para a gente. Foque no que é importante para o outro. E quarto, para isso, é importante escutar o que eles querem e o que eles precisam. Quinto, evite falar precocemente o seu valor logo no início. Gere interesse. Amanda, alinhe o que, de fato, são as necessidades, as crenças dele. Entende na cabeça dele por que essa troca tem que acontecer. E quando eu falo essa troca, é estar ali com você na sua consulta e você vendendo informações, a melhor solução, e ele retribuindo com valor financeiro. E se essa troca estiver vantajosa, ele vai querer comprar. Agora, essa troca só é vantajosa para ele se tiver muito interesse envolvido. Tá bom? E não, o sexto erro, não vamos errar fazendo uma leitura inadequada do paciente. Aqueles que já querem, é mais fácil. Agora, aqueles que não querem, a gente tem que trabalhar um pouco mais. E não jogue a culpa na sua secretária. Tá? E não faça um script padrão para todos. E, por fim, se tem um paciente muito resistente, ofereça garantias e você não vai perder essa venda. São poucos os profissionais que fazem isso. Ok? Eu agradeço aqui a presença de todos vocês. Muito bem. Andréia, não sei se você está aqui, eu vi aqui uma solicitação para entrar. Eu acho que... Bom, fechamos por aqui. Pessoal, agradeço de coração, essa live vai ficar gravada, assistam quantas vezes vocês quiserem, eu tenho certeza, se vocês encaminharem isso para algum profissional, fisioterapeuta, que quer fazer a diferença na fisioterapia e conquistar mais pacientes, vai ter valido a pena. E salve aqui para poder assistir outras vezes. Obrigado, ótimo dia para vocês e até quarta-feira. E na quarta-feira eu vou ensinar aí para vocês, a nossa live vai ser ideias para você vender e conquistar mais pacientes em 2021. Um abraço.